São Paulo, na primeira leitura de hoje, lembra que Cristo, que é a cabeça da igreja, Ele que está assentado à direita de Deus Pai no céu, instituiu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros ainda como evangelistas, outros, enfim, como pastores e mestres. Assim ele capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo. Então, a cabeça da igreja, que é Cristo, aquele que nos capacita, aquele que distribui entre nós diferentes dons, ministérios, vocações, é aquele que subiu ao mais alto dos céus, é aquele que está sentado à direita de Deus Pai. E São Paulo nos diz que nós devemos crescer até chegarmos ao estado do homem perfeito, à estatura de Cristo em sua plenitude. Pela graça de Deus, é gerado em nós, e nós então vamos crescendo até atingirmos a estatura de Cristo para sermos crianças. É o que São Paulo diz em seguida, não sermos mais crianças, as ondas, arrastado por todo o vento de doutrina, ludibriados pelos homens, movidos pelo amor, queremos ater-nos à verdade e crescer em tudo até atingirmos aquele que é a cabeça, Cristo. Muitos têm uma fé imatura, uma fé infantil, uma fé, porque o seu conhecimento é superficial, o seu conhecimento da doutrina, o seu conhecimento da palavra de Deus é superficial. Então, qualquer vento de doutrina nos arrasta ao sabor das ondas. Portanto, são pessoas inconstantes, são pessoas iludidas, enganadas por qualquer doutrina, por qualquer falsa doutrina, por heresias. E nós devemos crescer em São Paulo até chegarmos à estatura de Cristo perfeito, o homem perfeito que é Cristo, chegarmos ao seu estado. Para isso é preciso, diz São Paulo, crescer no conhecimento. Crescendo no conhecimento, nós crescemos no amor, e daí nós vamos nos configurando a Cristo de modo cada vez mais perfeito. Então São Paulo lembra dessa necessidade do nosso crescimento espiritual, de nós não ficarmos estagnados, de nós não ficarmos parados, sempre no mesmo lugar. Para crescer no amor é preciso crescer no conhecimento. Não sermos crianças na fé, mas homens maduros, mulheres maduras, têm estabilidade, que não são facilmente impressionados por qualquer doutrina, mas que sabem no que creem, que amam a verdade, que têm convicção. E depois, no Evangelho, Jesus conta uma parábola, uma figueira plantada na sua vinha, mas essa figueira era estéril, não produzia frutos. O agricultor manda o funcionário cortá-la, mas o funcionário diz, deixa ainda um ano. Essa parábola Jesus a conta porque algumas pessoas
contam a Jesus que Pilatos tinha mandado matar alguns galileus. E diante daquela tragédia, as pessoas imaginavam talvez que esses galileus fossem castigados por serem mais pecadores do que as outras pessoas. Jesus acrescenta a isso um outro fato de uma torre que tinha caído e matado as pessoas. Ele diz: essas pessoas não eram mais culpadas, não eram mais pecadoras do que os outros, mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Do mesmo modo, não que uma torre vai cair sobre nós ou que nós seremos assassinados na chacina, mas morrer de repente, morrer num momento inesperado, sem preparar. Por isso Jesus fala de conversão. Convertam-se, não também vocês morrerão sem estarem preparados. Por isso a parábola da figueira. Nós temos que produzir frutos. Deus é condescendente, Deus é paciente, Deus investe em nós, está nos dando tempo. Como aquele funcionário disse: espera mais um ano, vamos cavar em volta, vamos colocar adubo. Mas se não se começa a produzir frutos, apesar de todo o investimento feito nela, apesar de toda a dedicação, então ela tem que ser cortada fora. Nós também precisamos dar frutos de conversão, já que Deus tem nos dado tempo, tem sido paciente, tem investido em nós. Se não vos converterdes, morrereis todos do mesmo modo. Morreremos nos nossos pecados, morreremos estéreis, sem produzirmos frutos. A nossa fé continuará infantil, a nossa fé continuará frágil, sem raízes, inconsistente. Então vamos pedir a Jesus a graça de crescermos até chegarmos à estatura de Cristo, até chegarmos ao homem perfeito que é Cristo, produzindo frutos, sendo pela nossa idade de Deus fecundos, espiritualmente fecundos, produzindo obras de justiça. Amém.